A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 13, que diz: Naquela hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e foram mortos 7.000 homens no terremoto. Os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Estamos diante de mais uma passagem onde nós vamos falar sobre as duas testemunhas. Esse versículo, já o versículo 1, ele começa dizendo: Deram-me um caniço semelhante a uma haste e me disseram: Levanta-te, mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas deixa o pátio que está fora do santuário, não meças, porque foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Estamos aqui vendo João, ele na sua visão, revelação, ao qual João ele relata no livro de Apocalipse, ao usar esses versículos. Esse templo ele é provavelmente um símbolo da igreja. Então todos os verdadeiros crentes, porque não haverá nenhum templo na Nova Jerusalém. Mais à frente nós vamos falar sobre isso lá no capítulo 21, versículo 22. Então João ele mediu o templo para mostrar que Deus está construindo muros de proteção em torno do seu povo, para poupá-lo de qualquer dano espiritual, e que existe um lugar reservado para todos aqueles que permanecem fiéis a Ele. Então, todos aqueles que permanecer fiéis ao Senhor pode ter certeza que há um lugar de descanso em Deus. Aquele que se encontra em adoração dentro do templo, serão espiritualmente protegidos, mas aquele que está do lado de fora entrarão, ou melhor, enfrentarão grande sofrimento. Nós vamos ver que no versículo 2 ele vai falar daquele que estão no pátio, que está fora do santuário, que está fora do templo. Ele diz: não meças, porque foi dado aos gentios. Eles pisarão na cidade durante 42 meses. Exclua eles. É isso que ele está dizendo. Porém, o pátio exterior do templo não meça, pois ele foi dado aos gentios, não aos judeus. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Então, aqueles que se encontram em adoração dentro do templo não é somente ir, participar, estar ali, não, é ir adorar ao Senhor, estar em adoração ao Senhor. E pode ter certeza que espiritualmente o Senhor está ali protegendo. Mas aqueles que estão do lado de fora, eles enfrentarão grande sofrimento. Essa é uma forma de dizer que os verdadeiros crentes serão protegidos contra as perseguições, e que aquele que se recusar a crer serão destruídos. Então, como está? Você está dentro do templo ou você está para o lado de fora do templo? É uma pergunta para você refletir e ver o quanto você está ligado. Não é simbolicamente, não é simbólico estar na igreja. Estar unido, estar junto, estar ali espiritualmente, ali sendo protegido e guardado pelo Senhor, estar recebendo instruções do Senhor para avançar, para caminhar, para suportar as tentações, as perseguições, os dias maus. Quando lemos no versículo de número 3, ele diz: considerei as minhas duas testemunhas que profetizem durante 1260 dias, vestido de pano de saco. Quando ele fala aqui dessas testemunhas, essas duas testemunhas, a qual o Senhor vai enviar para que venham profetizar, venham realmente falar aquilo que o Senhor realmente quer, que o povo ouça, quer que o povo ouça para se arrepender. Essas duas testemunhas,
elas apresentaram uma forte semelhança ali com Moisés e com Elias, né? Dois dos mais poderosos profetas de Deus. Através do poder de Deus, Moisés ele lançou as pragas sobre a nação do Egito, e Elias ele derrotou os profetas de Baal. Esses dois homens aparecem ao lado de Cristo em sua transfiguração, lá em Mateus 17, do versículo 1 ao 7. Então, no livro de Apocalipse, nós vamos ver que os números eles têm provavelmente um significado mais simbólico do que literal. Então, os 42 meses, ou os 1.260 dias, ele equivale a 3 anos e meio, sendo a metade do número da perfeição. 7, 3,5 pode indicar algo incompleto, imperfeito, ou até mesmo o maligno. Observe os acontecimentos profetizados para esse período. Haverá perturbações, Daniel 12:7 ele fala sobre isso. Jerusalém, a cidade santa, será devastada, o versículo 2, a qual nós lemos desse capítulo, ele deixa claro isso. A mulher se refugiará no deserto, no capítulo 12 desse mesmo livro de Apocalipse, no versículo 6, nós falamos sobre isso. E a besta, inspirada pelo demônio, exercerá a sua autoridade, está lá no capítulo 13, versículo 5. Então, alguns comentaristas ligam os 3 anos e meio ao período de escassez de alimentos da época de Elias. Como Malaquias predisse a volta de Elias antes do juízo final. E como os eventos em Deus e no Apocalipse preparam o caminho para a segunda vinda de Cristo. Talvez João também estivesse fazendo essa conexão. É claro que é possível que esses 3 anos e meio tenham apenas um sentido literal. Se assim for, será possível reconhecer claramente o tempo deste período. Entretanto, seja ele simbólico ou literal, está indicando que o reinado do mal terá um fim bem definido. Então, tudo isso indica que realmente a vinda de Cristo ela vai acontecer. Nós devemos olhar para os acontecimentos, para tudo que está acontecendo, para tudo que está sendo nesses últimos dias, e se apegar realmente às promessas do Senhor. Nós vamos observar em tudo isso, o Senhor ele está demonstrando, ele está nos revelando de que ele tem um plano salvífico, que o plano de salvação dele que se inicia ali em Cristo Jesus, quando ele vem e morre por nós. Isso para nós que não somos judeus, ele vem e nos resgata, e à medida que ele faz isso, ele faz uma promessa de vir nos buscar. E nós vamos observar que tudo isso já está, muitas coisas já estão acontecendo, os sinais estão aí, quando nós observamos nos noticiários, no dia a dia. No versículo de número 7, 8 e 9, ele diz: quando concluírem seu testemunho, ele está falando das duas testemunhas. A besta que surge do abismo as atacará, vencerá e matará. Seus corpos ficarão estendidos na praça de grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Pessoas de vários povos, tribos, línguas e nações verão seu corpo durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Ele está falando aqui das duas testemunhas, que nós acreditamos que pode ser Moisés e Elias, que eles serão ali mortos e ficarão ali em praça pública, não será permitido o seu sepultamento durante ali 3 dias e meio. Então, Jerusalém, como a capital de Israel, que antes haveria sido uma grande cidade, agora faz parte do território inimigo.
ela foi comparada a Sodoma e ao Egito, que ficaram conhecidos por suas iniquidades. Então, na época em que João estava escrevendo, Jerusalém havia sido destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Quase 1 milhão de judeus haviam sido massacrados e os tesouros do templo transportados para Roma. No versículo 10, ele diz: os habitantes da terra se alegrarão sobre eles e comemorarão. Enviaram presente uns aos outros, pois aqueles dois profetas atormentavam, os habitantes da terra. Então, eles foram mortos porque eles atormentavam. E atormentavam não no sentido de estar criando desordem por algo que não fosse lícito, que fosse errado, que não fosse uma verdade. Eles estavam pregando o arrependimento de pecado. E à medida que você prega o arrependimento, expondo o pecado, a mentira, a maldade, colocando realmente na claridade aquilo que está em oculto, aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que impede até mesmo da obra crescer, impede, de vidas e almas se renderem ao Senhor, isso acaba incomodando e vai incomodar muitas pessoas. Todos se alegravam com a morte dessas duas testemunhas, que haviam causado tanta perturbação, por dizer o que as pessoas não tinham vontade de ouvir. Palavras sobre seus pecados, sobre a necessidade de arrependimento e sobre o castigo que se aproxima. Os pecadores odeiam aqueles que chamam a atenção para os seus pecados e insistem para que se arrependam. Eles odiaram a Cristo e os seguidores do Mestre. Quando você obedece a Cristo, assume uma posição contra o pecado, tem de estar preparado para experimentar o ódio do mundo. Mas lembre-se de que a grande recompensa que lhe espera no céu excede em muito, qualquer sofrimento que você possa estar enfrentando agora. Então, não importa o que aconteça, importa que seja pregado a palavra do Senhor, aquilo que ele está realmente revelando, Arrependei-vos. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas, para os dias a qual nós estamos vivendo. É um tempo de arrependimento. Vamos observar que essas testemunhas, e ouviram, e depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo de Deus entrou neles e eles ficaram em pé. E os que viram foram tomados de grande temor. Então, durante 3 dias estavam mortos, ficaram mortos, depois ressuscitaram, porque o espírito de vida que vem do Senhor, entrou neles. Então, ouviram uma forte voz do céu que lhe dizia: subi vós para cá. E eles subiram ao céu, e uma nuvem e seus inimigos os viram. Naquela hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e foram mortos 7.000 homens no terremoto. Os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, e o terceiro está por vir. Olha como a palavra do Senhor, ela fala conosco. Então, que você possa continuar meditando na palavra do Senhor e crer que o Senhor sustenta todos aqueles que pregam a sua palavra, a verdadeira palavra. E eles ressuscitaram ali, e foram, realmente voltaram para o Senhor. Então, que você possa, nesse dia também, entender que a palavra que está sendo proferida é uma palavra, de arrependimento. Se arrependa, porque é chegado esse tempo, esse momento. Então, que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais no coração, que você continue, conectado, ouvindo as revelações do Senhor nos episódios anteriores ou nos próximos que virão. Que Deus te abençoe.